Senhoras e senhores do júri, mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Gabu, vou ser o host de vocês hoje. E esse é mais um episódio do PoloCast. O tema de hoje vai ser adaptações de anime em live action. E cara, tem muito conteúdo pra gente falar hoje. E eu queria fazer uma menção honrosa a Kakegurui, porque convenhamos, tá complicado. Aqui do meu lado eu tenho o Alan. Fala, gente. Também é um dos administradores do grupo. Nós temos também o Marquinho, que é o Ademar Master do nosso grupo também, Polo Nerd. E ao lado dele eu tenho o Thiago, que ele é dono de uma comunidade irmã, vocês já sabem, que é o House of Service. Então, sem mais delongas, vamos seguir pro papo hoje. Mas eu quero saber sinceramente de vocês. Kakegurui, desenvolvam, senhores, desenvolvam. Então, conheço pouco sobre o anime, não peguei pra ver, confesso. Porém, ontem eu assisti um resumo do Viajante Galáctico, muito bom canal. Que, mano, como que eu ri vendo o resumo dele. E, basicamente, Netflix fez o que sabe fazer de melhor. Pegou uma coisa boa, misturou tudo, o que saiu, jogou na tela. Olha, eu sou fã, eu gosto de service, mas... rolou não, cara? Já começou pelo elenco, né? Você já abriu a caixa de Pandora aí, velho? Não, é o suficiente pra galera cair em cima, né? Pessoal, Netflix, a Netflix lança alguma coisa, já deturpa totalmente o elenco, no elenco, né? E a galera cai em cima. Isso aí é de praxe, né? E eu vi alguns cortes, eu não conheço anime. Eu vi alguns cortes da série, eu achei bem estranho. Olha, o que eu posso te dizer, já que você não conhece muito da obra, cara, é o seguinte. Os jogos simplesmente são apostas. Beleza. Tem a história da escola, tudo mais, desenvolvimento. Gemessão pra caramba. O eti é constante. Só que, sendo bem sincero, cara, o elenco já me desanimou. Eu não quero ter que ficar o tempo todo me defendendo a respeito disso, mas existem situações que você não pode simplesmente chegar e mudar. Tá, beleza. A gente teve a questão do, por exemplo, o Wally West, há um tempo atrás. É um personagem ruivo, foi um personagem negro. Cara, beleza. Estelar foi a mesma coisa. Tudo bem, mas... cara, eu não vou elaborar. Eu vou deixar pra vocês. Sabe um lance, olha, algo que foi criado, que já vem se falado há pouco tempo, há um certo tempo, que é o padrão Netflix, tá ligado? O adolescente padrão Netflix. Sim, a piada vem pronta. Sim, quando você vai ver uma produção da Netflix, você olha lá, segue um padrão, segue um parâmetro. Então, eu vendo aquela série ali, pode ser qualquer série da Netflix, tá ligado? Então, mesmo eu sem conhecer a obra original, já dá pra ver que essa adaptação ela não manteve a essência da obra original, porque eles pegam ali e botam um monte de adolescente com carinha de Netflix e blá, e vai joga a história em cima. Parece que é adolescente padrão e eu jogo a história em cima. E fica aquela coisa artificial. Tá, concordo com você, mas de vez em quando eles acabam acertando. Você lembra de Yu Yu Hakusho? Uhum. Então, olha, sobre o Yu Yu Hakusho, eu achei até legal. Inclusive, especialmente sobre a cena ali do atropelamento do Yuzuki. Aquilo ali ficou, Absolute cinema. acrescentou o que não tinha no anime. Ficou bem realista. Mas a gente recebeu muitos elogios sobre essa adaptação, mas faltou muita coisa ali na série. A série ficou muito limitada. Talvez por conta de recursos. Eu acho que é por conta de tempo. Mas daria pra trabalhar mais. Saudou positivo, uma nota 6, 7. Faltou dinheiro, pô. É por isso. Eles não acharam que ia dar retorno. 6 episódios. A Netflix, quando a série gasta muito, a série nem gastou muito, que eu lembro do orçamento dela, não foi tão grande. Mas a Netflix, quando a série o orçamento dela é muito grande, ela não tem muitos episódios. Você vê que a One Piece tem 9 ou 10, são 9, né? Não, mas o One Piece também tá com um orçamento absurdo. Então, não, trazendo coisa pra caramba. Coerente, né? Não porque, tem como, cara, não tem condição. Como você gastar R$2 e um pastel, né? Você gastar um pastel. Só o que eles fizeram com o Baratie já foi absurdo. Só o marketing de One Piece
O marketing que o One Piece teve em cada país foi bem peculiar, mas aqui no Brasil... Os caras simplesmente trouxeram o Going Merry em tamanho Colocaram um real barco, na só praia isso. de Copacabana. Simplesmente. Nada demais. Colocaram um barco da tripulação... Colocaram um barco da tripulação na praia de Copacabana em frente com o Palace. E ainda mais, chamou os principais influencers do Brasil para se hospedar no Copacabana Palace e ficar uma semana ali. Tinha a galera cosplay também de São Paulo. Inclusive, Então, tipo, um que segue a página também. O One Piece está sendo um caso de investimento à parte. Tá? E o Yu Yu Hakusho não teve o reconhecimento, não teve o investimento que merecia, né? Mas agora, retornando a Kakegurui, não conheço a obra, mas pelo que eu tô acompanhando, parece que vai saudar mais negativo do que a própria adaptação americana de Death Note. Nossa, olha só. Death Note, você me obriga a lembrar que, cara, eu só consegui ver o Kira nos últimos 10 minutos finais do filme. Aquilo ali foi a essência de Kira. Todo o planejamento. Não vou desenvolver muito aqui, senão eu vou acabar dando spoiler. Spoiler de... Não, beleza, cara. É porque, tipo assim... Tá bom, beleza. Tá. Tamo lá na roda gigante. Cara, aquilo foi lindo. Aquilo ali foi a essência de Kira. Foi o planejamento. Foi o frio calculista, porque o cara, o tempo inteiro, é o pau mandado da missa. A missa faz o que bem entende. E nunca foi desse jeito. Cara, pra começar, o cara parece o Castanhari, não? Então ele não dá muita imponência. Você vê o Light, a Gami, você vê o cara todo imponente, o cara parece o Castanhari. Não, acabou. Acabou a discussão. Então, gente, olha só, a gente vamos encerrando por aqui hoje. Vamos voltar, peraí, vamos falar de coisa boa. Vamos voltar a falar de One Piece. Vamos voltar a falar de One Piece. Vamos voltar a falar de One Piece. Cara, One Piece é cinema demais. Cinema demais. É muito cinema aquilo ali. Não tem como, também não teria como ser de outra forma, porque a parada é muito fantasiosa e teria que gastar muito dinheiro mesmo. E convenhamos, o início de One Piece é muito difícil adaptar em poucos episódios. É muita coisa pra contar. Eu admito que faltou algumas coisas até me chateou um pouquinho, porque lá na frente vai ser importante. Não sei se vão chegar lá, mas o saldo é bem positivo. Eu gostei pra caramba da adaptação do One Piece. Eles adaptaram 60 episódios em 9, mano. Então, e não tem como ser de outra forma, pô. A parada gasta muito dinheiro. Como é que você vai querer 1000 episódios de uma série, mano? Milionária. Inclusive, vai falir a Netflix, pô. Inclusive, vale lembrar que... Não, que vai valer o investimento. Mas vale lembrar que, igual que o Marcos falou, o marketing em cima, os caras trouxeram o Goimer pra Praia de Copacabana. O Rodrigo Faro, que, pô, é conhecido pra caralho no Brasil. O cara lançou o cosplay de Sandy, velho. Cara, eu gostei bastante. No início teve críticas, eu gostei bastante do elenco. Pra mim o elenco... Só um adendo, já que você tá falando do elenco. Eu, particularmente, odeio o Sop no anime. Pra mim, ele é um dos personagens que mais odeio. Só que na série, eu gostei do Sop, cara. Não, cara, achei coerente. Ele tá bom, cara, mas uma terceira a gente conversa. Não é ele que tá lá. Cara, eu gostei. O desenvolvimento da história, você entendendo que é uma parada um anime com 1000 episódios e não vai rolar isso na série, você deixando isso de lado, você vê que o desenvolvimento é muito bom, cara. Pra mim, um grande momento da série, que acho que eu fiquei tão emocionado quanto no anime, ou talvez até mais, é quando a Nami pede ajuda. Cara, simplesmente que só a única coisa que eu não falo que não é que eu não gostei, sem querer ser chato, sem querer ser o cara que tem que ser igual, tem que ser, mas é o lance do Luffy, ele não tá andando avulso pela ilha ali, ele ter ouvido a história ter participado ali da irmã da Nami, ter contado a história, porque no anime o impacto é um pouquinho maior, porque ele tá avulso e ela tá contando pra todo mundo. Na hora que ele chega
Nanami lá, vê a Nami chorando, e ela fala, me ajuda, ele fala, beleza, vamos lá quebrar aqueles caras na porrada. Tipo assim, ele nem queria saber o que aconteceu com a Nami. O cara é puro companheirismo, porrada e justiça. Não, o cara tá ali no sangue. Ele viu a companheira ali chorando. Você falou justiça, cara. Eu tô lembrando de um Cake, mas não vou elaborar. Mas o enquadramento da cena, dele andando, os três parados esperando. Os três parados. Cara, pô, caraca, até a direção aquilo lá é lindo. Cara, muito lindo, muito lindo. E tipo assim, a atuação da Emily Blunt, né, se eu não me engano, a 10/10, que... A 10/10, todo mundo lembra. A menina do 10/10. A 10/10. Eu sigo ela desde 2018, hein, a gente falar que eu sei... Que é por causa da Nami. Vai lá, fala agora. Eu tô aqui, desse aqui era tudo mato. Exatamente. Então, a atuação dela é muito boa, cara. A atuação dela é muito boa. Por isso que nessa parte aí eu achei até que sobrepujou um pouco o anime, que eu curti demais a atuação dela. Eu falei, caraca. O elenco foi escolhido a dedo sim. Tá correspondendo às expectativas. Mas merecia um ator brasileiro pro Luffy ou não? O cara soltou, né? O Oda gênio soltou. Que se o Luffy tivesse na vida real, ele seria brasileiro. Seria brasileiro, né? Porém, tem um material extra divulgado no YouTube que o ator, antes da série, conheceu o Oda. E claro, o Oda ele não mostra o rosto por questões de privacidade e tal. Só que ele falou, você é o Luffy. Ele tipo assim, até tem a cena bonita dele tirando o chapéu de palha e entregando o chapéu. Sim, tem 2 entrevistas, pô. Isso, com segunda... o Oda e com a dubladora em japonês do Luffy. O ator da série conheceu ambas as pessoas. Não, então, tipo tem uma outra entrevista dele que ele mais recente, que ele aprendeu até japonês pra conversar com o Oda. Ah, maneiro. Então, se o Oda, o criador da parada, falou você é o Luffy, pra mim não tem uma discussão. O cara tem a Todo mundo torceu o nariz quando viu o moleque. Porque ele parece eu fiquei... Não, ele parece luva de pedreiro. Todo mundo torceu o nariz porque ele parece luva de pedreiro. One Piece mas o moleque entregou muito. Ele entregou muito na atuação. One Piece, cara, eu tentei ver exatamente da maneira como eu vi Death Note. Eu tentei ver imparcial, esquecendo tudo aquilo que eu já conhecia. Só que foi uma felicidade enorme. Sim. Cara, sem expectativa e me ganhou, tranquilamente. Só que eu também queria ver com vocês hoje, cara, a respeito de um outro anime que faz parte da antiga Trindade. Vocês lembram de Bleach? Quem não lembra? Quem não lembra, né, cara? Quem não lembra? Esqueci Bleach. Pô, eu sou um cara que sou... suspeito pra falar. Não, você, sinceramente, não. Cara, Não, vamos um monólogo de 3 horas aqui agora. Domingo de noite em casa, se invadir minha casa no domingo à noite e eu estiver assistindo Bleach, eu posso estar assim, ó. Eu tenho a chuva. Que lindo, cara. Também eu tenho a chuva, tio. Só deixa minha televisão, meus gatos aqui, deixa eu quieto aqui. Pô, cara, não tem... Cara, Bleach acompanha anime tem 20... Já faz 84 anos. 21 anos, cara. 21 anos, ó. Corri do mangá. Eu tava acompanhando a edição nacional quando o anime acabou, né? Foi cancelado. E eu decidi terminar no mangá. Eu perdi umas edições, não acompanhei mais. E nesse meio tempo aí, passou os anos, voltou. Eu decidi não terminar o mangá. Mesma coisa comigo. Não sei como termina a obra. Pra mim é algo que eu acompanho já há muito tempo. E, pô, cara, não sei nem como é que eu vou estar quando assim, acabou Bleach. Vai ser novidade pra gente. Não, beleza. Vai ser novidade. Demorei 21 anos pra terminar essa obra. Nem sei, quer dizer, eu sei como é que eu vou estar em prantos. Se o Mike estiver lá, vai estar me filmando. Só seja uma coisa. O churrasco pra ver o último episódio tem que estar de pé. Não, isso aí vai estar garantido com toda certeza. Rolê da galera. Aliás, se vocês tiverem uma casa pra poder fazer o churrasco... Isso aí a gente dá um jeito. Isso aí já tá mais certo. Então, mas... Alô, Bruno. Focando no live action que a gente tá falando aqui, eu achei excelente. Achei a quantidade de episódios o arco que adaptaram, achei bem coerente, achei bem fiel. A produção achei muito boa. E uma coisa que me chamou a atenção, cara, até o estilo, as escolhas da trilha sonora, achei coerente com cara, até os atores, eu fiquei surpreso, se eu não me engano. Ficou igual.
irmão da Rukia, cara. Foi o Miyavi que fez. Cara, cara, há quanto tempo eu não escutava esse nome, Miyavi? Zembozakura Kageyoshi. Mano, maravilhoso. Mano. Absolute Cinema. Não, Absolute Cinema foi, na luta deles, o Byakuya derrubar ele, chegar e falar aquela famosa frase: você é lento até pra cair. Caraca! Não, cara, é um live action que, entre aspas, tá esquecido na comunidade, mas foi um live action foi bom, gente. Cara, foi bom. Foi bom. Ele não tem o e não tem a maldição dos live action. Reconhecimento merecido, porque ele foi uma excelente adaptação de anime, cara, em live action. A produção dele é boa, cara. A Zanpakuto do Range. Caraca, que efeito real, idêntico ao anime. Aquilo lá é muito difícil fazer, cara. Não achei que o live action chegar esse ponto. E tem uma alternância ali na história que é bem coerente, porque eles tinham que dar um fim, né? A parada não vai ser um filme de 4 horas. Então, eles trouxeram um pouco, eles adiantaram o confronto do Great Fish. Na verdade, não é nem um confronto, né? Quem mata o Great Fish é o Shin Kurosaki, né? O pai do Ichigo. Só que para você ter um vilão e ter um final. Então, eu achei muito válido essa diferença do mangá, anime pro filme, que deu oportunidade até do Chico mesmo, né? Ter a vingança. E, tipo assim, fechou o filme com um gancho ótimo pra continuação. Quem viu, fechou aquilo lá e falou, pô, agora vai ver a segunda temporada, que eles vão invadir a Soul Society pra resgatar a Mas, infelizmente, estamos esperando até hoje. Ele não foi bem na bilheteria, só que parece que no streaming ele foi muito bem. Deu retorno no streaming. Então, ele foi muito bem. Só que na bilheteria ele não foi muito bem. Só que quando ele caiu pro streaming, todo mundo viu que o negócio era bom, cara. Sim. Foi no mesmo resultado que Fullmetal Alchemist, adaptação em live action. Aconteceu isso também, não foi? Cara, foi. Acho que foi. Não. Fullmetal Alchemist teve 3 filmes adaptando o Brotherhood. Eu dividi em 3 filmes. Outra adaptação também que eu acho bom, eu peguei pra assistir no final de semana, comecei a assistir o primeiro, aí passou muito tempo, eu lembrei desse live action, o segundo e o terceiro em seguida, e outro live action que eu falo, ficou bom. Ficou fiel ao anime, passa a emoção que o anime passa, porque, pô, Fullmetal Alchemist Brotherhood, meu top 2 melhores animes já feitos. Bom pra caramba e adorei o live action dele. Cara, o ponto em Brotherhood que eles fizeram, que eles acertaram foi justamente essa questão de a primeira, se eu não me engano, a primeira animação seguiu o que o estúdio queria. Já o Brotherhood seguiu fielmente todos os trechos do mangá. E, cara, o final é maravilhoso. Não tem como. Eu tenho um anime. O Fullmetal, eu tenho a opinião seguinte: você tem que. Se você não assistiu Fullmetal, você tem que passar pelos mesmos percalços que eu passei. Vai lá e assiste o primeiro lá. Assiste o filme. Fica triste com aquele final. O cara não ficando com a Winnie. Fica triste. Quando você for assistir o Brotherhood, cara, aquilo ali vai ser uma satisfação. Aquilo ali vai ser porra. Não consigo nem explicar, cara. Não consigo nem mensurar o que é, cara. O final dele, o cara finalmente ficando com uma reparação ali do cara. Reparação histórica. Ó, a gente falou aqui de Bleach, e tava quase passando despercebido, cara. E não tem como deixar de falar dessa adaptação aqui. Por acaso você estaria falando de Dragon Ball? Não. Esquece. Dragon Ball Evolution? Esquece. Não, eu não vou falar dos 2 piores agora. Peraí. Deixa eu falar de coisa boa. Não vou falar dos 2 piores agora. Vou falar do TechPix. Referência antiga. Não, cara, o Rurouni Kenshin, cara, eu tenho que falar de Samurai X. Realmente. Tá deixando passar batida. Não, realmente. Eu me vejo a concordar com o palestrinho. Vou te falar que eu acho o segundo filme a melhor adaptação de... Inferno de Kyoto, né? Nome? Não. Não, esse é o último arco. Esse é o terceiro, é a conclusão do Xixi. Quando eles lutam com a Jupogatona. Ele é o segundo filme. Ele é o melhor adaptado dentro da história do Samurai X. E pra mim é a melhor adaptação de anime. Ele é bem fiel. O primeiro não é tão fiel. O terceiro deixa o Shishio full power pra caramba. E o Shishio, na verdade, ele era mais fraco que o Kenshin, no final das contas. Só que lá no terceiro filme parece que ele é
bem Overpower pra caramba. Tem que ter um bom sinal, não, mas exagero. Nós somos fãs. Nós queremos service. E o quarto também, eu curti demais. O quarto eu curti demais. Inclusive é o cara que tá em todo mundo. O cara é o Seiya, o cara ele é o Scar, o cara é o Seiya, o cara é o Scar, o cara é o Zoro. Zoro o cara Sola, só pra constar. é o Enishi, é o ótimo. Só tem ele, né? Parece ator japonês. Mas não, parece que é o único cara que fala inglês e japonês, né? Não, o cara virou o novo dito, né? Eu acho que o conjunto da obra de Samurai X é muito Pedro boa. Pascal A trilha sonora é muito boa, pô. Isso aí, gente, só pra você ter uma ideia, é o primeiro filme de 2011, mano. Olha só quanto tempo até já tem uma era. E se você pegar pra assistir hoje, você vai achar o filme bom. Então, cara, Samurai X é o que eu falei. Vai da produção o ator, cara. Aquele ator, ele é o Kenshin. Ele é o Kenshin, tá ligado? Os caras aquilo ali é puro ouro. Pra mim, aquilo ali é puro ouro. Porque o elenco, a escolha do elenco, a produção é impecável, sabe? As lutas são bem equiparáveis. A foi muito boa. Bem equiparáveis ao anime. Aquilo ali, pra mim, vai ser sempre a melhor adaptação. O conjunto da obra toda, pra mim, vai ser sempre a melhor adaptação de anime em live action, cara. Já que a gente tava falando de coisa boa, vamos falar de coisa ruim. Vai, fala Então, agora. Não, fala. Vocês querem que eu fale de Dragon Ball Evolution. Ih, garoto, não, é isso? mas não é. Todo mundo sabe que Dragon Ball Evolution é Beleza, ruim, cara. Você sabia, vou te falar uma coisa aqui. Você sabe que Dragon Ball Evolution, que eu fui 3 vezes no cinema assistir. Fui com a minha ex e com 2 grupos de eu ia amigos citar diferentes. esses pequenos momentos, cara. Eu já ia justamente dar... Dragon Ball, eu falei que é muito conhecida, né, cara? Então não teve jeito. Sei, mas você já sabia que era ruim desde o trailer, não é? Sim. Você já sabia que era ruim desde o trailer. trailer. Como eu te falei, agora, deixa eu te falar. Aquela cartada de eu vou sem criar expectativa. Tá, cara. Beleza, cara. Beleza. Viu que beleza. vai dar? Mas quando você... Quem o rapazinho que a gente tava falando que faz tudo aqui, né? Não tem um rapazinho? Fez todo mundo. Ele fez o Scar, ele fez o Enishi, ele fez o Zoro. Ele vai falar. Ele fez. O que ele fez? Fala ele do fez Dito. O Seiya, cara. Fala do Dito. Ele fez o Seiya. E o pior de tudo, ele é o Seiya, mano. Ele é igualzinho o Seiya. Aí você vê o trailer de Cavaleiro do Zodíaco, pô, tem um meteoro de Pegasus ali, pô, maneiro. Caralho, que porra é essa? Que armadura zoada é essa? Meu Deus do céu, cara. Aí você vê assim, não... Começaram a soltar algumas coisas assim, não, vão ter 2 armaduras. Aí você vê, pô, cara, esse maluco é igualzinho o C aí. Pô, não tem os outros Cavaleiros de Bronze, tem o Ikki ali, pô, mas, pô, vai ter outra armadura. Pô, aí começa a soltar, começa a aparecer umas imagens do Ikki, o capacete tá solto na cabeça dele. Não, mas ainda vai ser bom, pô, os caras estão lutando. Aí você vai ver a porcaria do filme, mano. Aquelas armaduras tudo cagada. Aí falaram que o Kuramada deu benção. Tava drogado, sei lá que loló que ele fungou naquele dia que ele liberou. Não, porque na Grécia Antiga era assim, foda-se, eu sou fã. Eu quero service. Então, pô, cara, teve gente fazendo armadura com papel machê e ficando melhor do que aquele filme, cara. Os caras teve a coragem de me entregar aquelas armaduras safadas sem vergonha, cara. Irmão, eu já vi cosplay com EVA fazer coisa melhor. Então, cara, o enredo do filme, meu Deus do céu, o enredo do filme é todo cagado, velho. Agora eu quero que você elabore Cassius. Cara, não tem que falar, cara. Fala você. Adaptação. Já que vocês querem que eu fale do Cássio, vou começar com um novo problema. O Cássio é branco. Acabou, cara. Olha só, eu não respondo pela fala do Alan, tá? Eu tô imparcial aqui hoje. Já tá ruim aí. Mas já que você falou de Cavaleiros do Zodíaco, vamos abrir essa pauta, vamos falar rápido que o tempo tá acabando. Mas primeiro, Cavaleiros do Zodíaco é um bom anime, conquistou uma galera. Hoje em dia, você olha, às vezes você torce um pouquinho no nariz, mas é um anime que tem uma importância gigante. Não, ele tem um feeling pra gente. Ele tem um feeling. Agora vamos pro filme. Os caras não gritam o nome do golpe.
Inadmissível! É tudo errado, cara. É tudo errado. Aí você vai ver. Dragon Ball Evolution é cagado, mas na hora que ele vai dar o Kamehameha, ele fala. Esse filme, a gente sabe que é ruim, cara. Esse filme a gente sabe que é ruim, mas o Cavaleiro Zodíaco. Eu não vou elaborar. Não precisa elaborar. Se matem. Não precisa elaborar. O Cavaleiro Zodíaco foi vendido com algo que poderia ser bom, cara. Sim. Poderia ser bom. Tanto que é Cavaleiros Zodíacos, o começo. Aí você vai ver, pô, o início é maneiro, a armadura de ouro de Sagitário tá bonita. Aí você vai ver o enredo do filme. Cara, a mulher lá, aquela que fez a Fênix, a mulher tava desempregada, tinha uns 15 anos, ninguém fazia. A Jean Grey lá tentando sugar o cosmo. Olha só, cara, que coisa idiota, cara. O problema da mulher, que ela tem que roubar cosmo pra sobreviver. Não, aí você detalhe, ela tem a conclusão que eu acho mais cagada de qualquer obra. Ela tem uma filha que ela quer matar. Passa o filme inteiro, vou matar. Quando tá quase, tem aquele olhar de tipo, mãe, não faz isso. Ela, é mesmo. Tá bom. Não, tá bom. Desculpa. Deixa quieto. Cara, eu odeio isso. Depois a gente conversa. Aquela cena pra mim aquilo ali, eu tive vontade, na moral, mano, eu tive vontade de atirar na minha TV, cara. Ainda bem que eu vi esse filme em casa. A cena das duas deitadas lá. Aí não, ela tem que roubar cosmo. Eu falei, esquece essa porra, velho. Tem que roubar cosmo pra sobreviver. Aí, beleza, bota elas numa sala que, tipo assim, o enredo do filme parece um filme de brucutu dos anos 90. Tá ligado? Aí bota elas numa sala lá, com aqueles malucos tudo de jaleco, aí um monte de tubo púrpura, tubo pra caralho, porra, tem roupa cosa, então é muito computador quadradão. Os botão desse tamanho lá, e os malucos com as pranchetas, tubo pra caralho. Aí você vê assim, não, pô, é porque é Atena, é muito cosmo. Imagina o cara do cenário, chegou, não, pô, tá faltando tubo aí. A Atena tem muito tubo púrpura aí, né? Que o cosmo da Atena é tecnologia. Roxo. Aí pra acabar, pra destruir o filme. Aí chega o Ikki no meio daquele monte de cara de jaleco, como se fosse um engenheiro-chefe, tá ligado? E aí, como é que tá aí? Eu falei, cara, Cavaleiro Zodíaco, velho, que porra é essa? Cavaleiro Zodíaco, o maluco aí cobrando um monte de maluco de jaleco aí, que a mulher tá roubando o cosmo do outro. Aí os caras vão tampar na porrada com aquelas armaduras feias pra caralho. Os caras não falam o nome do golfe, cara. O Ikki de assistente e o pau mandado, meu irmão. Essa aí foi boa. Fala Meteoro de Pegasus, fala Pegasus do Rio sei quem, velho. Fala Ave Fênix. Fala alguma coisa. Melhor. Não, pra começar, o nome do cara é Diogo Tinoco. Não tem como o cara com cabelo de Fênix. Peraí, como é que é? O nome do ator é Diogo Tinoco. Então, não sei porque que eu lembrei do Relâmpago McQueen, ou você é um cantor sertanejo, não tem como você ser um Cavaleiro de Bronze com esse nome aí. Tá tudo errado. Isso é tudo errado, mano. Por isso que eu falo. Cavaleiro Zodíaco consegue ser pior que o Dragon Ball Evolution. Caraca. Mas rapaz, isso aí foi muito específico. Tem muito ódio nesse coração aí. Mas acho que essa adaptação aí de Cavaleiros dos Zodíacos, a gente sabe que foi só pra segurar os direitos da franquia. Se a gente for lembrar... Sim, com certeza foi lavagem de dinheiro, tem jogo do bicho no meio, tem um monte de coisa. A questão do filme do Quarteto Fantástico que tinha o Michael B. Jordan de Tocha Humana. Lembro. Que foi lançado. Aquilo ali... De onde que saiu aquilo? Lançou flopado. Aquilo ali foi só pra manter a patente ali que o estúdio adquiriu pra manter a franquia ali sobre os direitos deles. Cara, mas eu acho que Cavaleiros do Zodíaco é a mesma coisa. Potencial, tinha, mas ali que eles escolheram pro desenvolvimento... Sim, cara, mas... muito certo. Mas esse filme, perto do Cavaleiro do Zodíaco, é uma obra... Ele merece 12 Oscars. Ele merece superar Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Não dá, cara. Cavaleiro do Zodíaco não dá. É desrespeito puro. Não, com certeza. Mencionou Senhor dos Anéis. Ele mencionou Senhor dos Anéis. Agora, só pra gente aproveitar esse gancho de adaptações de animes, vamos falar também um pouquinho de adaptações de games, né? Especialmente os da Netflix. O que vocês acharam de Devil May Cry? Lixo. Lixo. Simplesmente lixo. Só dar um adendo. Claro que eu vou deixar o Alan falar em meu nome. Eu não vou desenvolver. Só um adendo. Devil May Cry é uma das minhas franquias preferidas de jogo. Se eu tivesse um filho, o nome dele seria Dante. Do tanto que eu amo essa franquia. Só que quando eu vi Devil May Cry na Netflix...
Vou resumir. Se você não conhece nada do jogo, tu vai gostar. Se você conhece o Dante no jogo, você vai passar o anime inteiro falando, caralho, o que fizeram com o meu menino? Vejam como massacraram. Então, é o que muitos fãs de Castlevania falam. Só que eu consigo falar, eu não conheço a história de Castlevania, o jogo que eu joguei e consumi foi o Lord of Shadows, que é bem à frente de toda a franquia, foi lá no Xbox 360. Só que Castlevania, você tirando esse lance você vendo com a perspectiva de não conhecer o jogo, a história é muito bem casada, né? A produção é muito bem feita, Devil May Cry também, mas em termos de animação e história em si, a história é muito bem feita, cara. O cara deturpou ali a história da lore do jogo e tudo mais, mas a história é bem feita, não tem a história é bem contada. Devil May Cry, o anime, a história não é bem contada. A história é meio agarrada para se desenvolver. Aí eles criam aquele parêntese lá dos macaianos lá que estavam presos lá, o cara meio imigrante vindo pra cá, tipo assim. Foda-se, não existe isso! Qual que é o lance? Os demônios são ruins, vão invadir a Terra, o Dante vai matar. Agora tem uns demônios que não são tão ruins. E o que você vai fazer nesse meio tempo, mano? Eu vou ficar aí ligando pra NPC que tá morrendo envenenado, cara. Essa série é tão ruim que ela se contradiz nela mesma. No segundo episódio que tem a cena do apartamento, que eu acho uma cena boa, que tem a invasão dos mercenários lá, o Dante tem super força, o Dante tem super velocidade, o Dante tem regeneração. Passa 3 episódios e esquece isso tudo. E morre e não tá com um taser. Exato. Então, não cara, dá, cara. Tem isso, cara, pra mim... Só um adendo nisso, pra quem nunca jogou o jogo, Devil May Cry 3, quando você mata um dos boss chamado Neva, que é uma vampira, gostosa pra caralho, ela vira uma guitarra elétrica. Que isso, cara? Sério. Ela vira uma guitarra elétrica. Isso é Devil May Cry, cara. Isso é Devil May Cry. Essa é a essência. Me tira uma dúvida com relação à série. Nós tivemos milkshake de morango? Teve uma leve referência no no início do episódio, no começo. No primeiro episódio. Se você conhece o jogo e vai ver a série na Netflix, você vai lembrar, pô, isso é maneiro, uma leve referência. Inclusive, uma coisa que eu achei maneiro, isso eu admito. O Dante conversando com o Enzo, que é o cara que arruma os trabalhos pra ele, ele fala, pô, esse é o pior trabalho que você já me arrumou. Aí ele fala, a referência tá implícita. Raycon City. Aí o Dante para e fala, ok, segundo pior trabalho. Pô, aí corta pro cara dirigindo. Tem o Mega Man. Tem o bonequinho do Mega Man no painel do carro, cara. Isso é muito bom, mas tinha referência. Potencial, mas... Não, então, o lance, cara, duas coisas. Que a história foi deturpada. O Dante é bucha. E tem hora que ele não é protagonista na própria série. A Lady lá, a mulherzinha lá, ela é... Vou te falar uma coisa boa, ponto positivo que eu acho da série. As músicas, a trilha sonora. Trilha sonora, 10/10. Trilha sonora, abre com Rolling, pô, foda. Uma música nova do Evanescence, o jeito que eles inserem a música pra contar o plot da Lady com do Coelho lá. Beleza, achei aquilo foda. E a parte mais foda da temporada pra mim, e não tem o Dante, tá ligado? O Dante não é protagonista da Inclusive, esse episódio que o Thiago tá falando, é o episódio 6, que eu considero o melhor, ele não tem fala nenhuma. É só visual. E é bom pra caramba. É um excelente, então. Um excelente episódio. Visualmente, a série é muito boa. O problema é, além dela ter deturpado, ela não conta a história muito bem, e o protagonista, que a gente sabe que é um dos badass dos games, ele é um bucha, mano. Ele é um bucha, o tempo inteiro ele é um bucha. Ele não é protagonista na própria série. Só que me incomoda o lance dos macaianos lá, o lance dos caras ser imigrante lá. No final dos Estados Unidos invadindo o inferno. Porra, no caso, tá ligado? Você ficou olhando. Originalmente era o contrário. Porra. Eu entendo o cara querer contar uma história diferente, mas, pô, a história é mal contada. Só que tem um plot, né, cara? A série é muito rica. Ela não colocou o Virgil. Então,
colocou o peso do Virgil, acabou. Fechou, e só acabou. dentro pra... E acabou. Então, Se colar, eu fiquei curioso pra uma segunda temporada. Pra mim, o veredito é esse. A série pecou demais em Mas você acha que diversos o aspectos. pecou foi por conta da direção, por conta do roteiro? O criador lá. De pô, Shankar lá. ele Ser criminoso. ele, tipo assim, ele gosta da série e faz a visão dele. Deu super certo pra mim em Castlevania, apesar de eu não conhecer o jogo. Cara, Castlevania... Mas ele contou a história muito bem contada. Ele conseguiu contar a história de maneira muito boa. Ele não conseguiu fazer isso em Devil May Cry. Não vou nem elaborar muito. Vocês já falaram bastante. A gente teve a menção memorável a Dragon Ball. Eu adoro quando menciona Dragon Ball, cara. Dá tanta conversa. Senhoras, nós vamos parar por aqui hoje, então. Então, já deixa seu joinha, já deixa seu like. Eu queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui hoje. E, cara, esse projeto, uma coisa que a gente já tem engavetado há bastante tempo. A gente conversou muito a respeito e a gente tá fazendo com muito carinho. Eu espero que vocês gostem bastante. Então, até a próxima. Segue a gente. Segue a gente lá.